Sabe quem foi JK? Juscelino Kubitschek? Sabe não, né? Sabe agora em pouco tempo, em poucos minutos, o canal História em um Instante, professor José da Costa, estamos fazendo uma série de vídeos sobre os presidentes do Brasil. Visita a playlist que eu criei, Presidentes do Brasil. Vai lá e assiste. JK foi um presidente do Brasil entre 1955 a 1960. Mineiro, foi médico, nasceu em 1902. Aliás, foi o primeiro presidente do Brasil a nascer no século XX. Mineiro, governador de Minas Gerais, ficou órfão de pai muito cedo, filho de mãe, professora, construtor de Brasília e um herdeiro de Getúlio Vargas. Governou também Minas Gerais. Boris Fausto, no seu livro História do Brasil, História Concisa do Brasil, Boris Fausto, ele vai dizer o seguinte sobre JK. Em comparação com o governo Vargas e os meses que se seguiram ao suicídio do presidente, os anos de JK podem ser considerados de estabilidade política. Mais do que isso, foram anos de otimismo, embalados por altos índices de crescimento econômico, pelo sonho realizado da construção de Brasília. Os 50 anos em 5 da propaganda oficial repercutiram em amplas camadas da população. Boris Fausto, História do Brasil. JK, ele quase não assumiu o poder devido ao general Lott, Henrique Lott. Eu explico isso no meu vídeo passado, quando eu falo de Getúlio Vargas, Café Filho, enfim, assista lá, deixa na tela final, tem a playlist Presidentes do Brasil para você assistir. Então ele assume o poder, JK, foi um herdeiro de Getúlio Vargas, numa aliança PSD-PTB, na época. PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, de tradição varguista, mais ligado ao trabalhismo. PSD era um braço do varguismo, porém, era um braço do varguismo ligado às elites regionais. O Rodrigo Vizeu fala que era o PCD era o braço getulista de caciques regionais. Rodrigo Vizeu, no seu livro Os Presidentes do Brasil. E assim se elege JK. E o seu vice era João Goulart. Na época, poderia, por exemplo, se eleger um presidente de um partido. O modelo de votação na época seria o seguinte: às vezes um presidente ganhava, de um partido ganhava, de esquerda, por exemplo, e tendo, quem sabe ali, um vice-presidente de direita ou vice-versa. Era o modelo na época, embora aqui os dois fossem de linha da herança getulista. E o JK, ele fez uma política chamada desenvolvimentismo. Ele era um aliado aí de Vargas, um herdeiro de Getúlio Vargas, nacionalista, mas também, ao mesmo tempo, abriu ao capital estrangeiro, abriu as portas ao capital estrangeiro, às multinacionais, Ford e outras multinacionais vieram para o Brasil. Então, de um lado, ele tinha uma visão nacionalista, aliado também a uma visão, na época, chamada de entreguismo, voltada ao capital externo. A união dessas duas visões seria o que chama-se de desenvolvimentismo. Seria a linha aí do plano econômico do JK, de um Estado atuando na economia, um Estado forte atuante na economia, mas ao mesmo tempo aberto ao capital estrangeiro. Era um desenvolvimentismo, não um nacionalismo radical, digamos assim. Em relação aos militares, JK, ele até fez lá uma política do apaziguamento, digamos assim, com os militares. Concedeu alguns cargos políticos a alguns militares, embora a alta cúpula do regime militar, na época do Exército, uma boa parte não quis que ele assumisse. Eu explico isso no vídeo passado. Mas ele fez a política da boa vizinhança, apaziguou os militares, teve umas revoltas militares no seu governo,
Pará, Goiás, mas ele sufocou, apaziguou e, para fazer uma política da boa vizinhança, do apaziguamento, ele deu cargos a alguns militares, embora muitos militares, mas nem todos, mas muitos militares mais voltados à banda da direita na época, tinha uma certa desconfiança do Juscelino, do seu vice João Goulart, aliás, que vai ser o golpe militar depois de 64, né? Tem um vídeo já sobre o golpe militar. Você visita minha playlist História Geral, que eu explico isto. Mas, em todo caso, em relação aos militares, ele fez essa política aí do apaziguar os militares, concedendo alguns cargos políticos. Plano de metas foi o seu plano de governo, seriam cerca de 31 metas, investimento em saúde, educação, setores da energia, setor elétrico, da industrialização, a indústria automobilística, as rodovias. Em relação às rodovias, o JK, ele teve, como diz o Boris Foster aqui no seu livro, ele teve um certo êxito na produção de rodovias, na construção de rodovias, mas em detrimento das ferrovias, que foram esquecidas. O Brasil é muito grande e ele esquece as ferrovias e investe muito em rodovias, esquecendo o setor ferroviário. E também as rodovias surgiram em detrimento do investimento no transporte público de massa. Segundo aqui o Boris Fausto, teve o êxito nas rodovias, mas esquecendo aí os transportes públicos de massa. No final do seu governo houve uma certa inflação. Em 1960, 21 de abril de 1960, constrói Brasília, né? Entrega Brasília, inaugura-se Brasília, embora não tivesse totalmente acabada, um retoque aqui, um retoque ali, precisava, mas em todo caso, 21 de abril de 1960, ele transfere a capital federal do Brasil, do Rio de Janeiro para Brasília, que era um sonho antigo da construção de uma cidade, de uma capital que viesse ser no centro do Brasil. E Juscelino ele consegue realizar este sonho antigo. Em 1960 ele saiu do poder, Jânio Quadros entra no poder, a gente vai ver isso Jânio Quadros depois. 1964 apoia o regime militar porque queria votar em 65, na eleição de 65, mas não houve eleição, como nós sabemos. Os militares passaram mais de 20 anos no poder. Foi cassado, preso por um tempo. 1976 ele morre de acidente de carro, se não me engano, na Via Dutra. Até hoje, de um modo muito misterioso. Dizem que foi um atentado, mas não se tem prova. Ou simplesmente foi um acidente de carro sem ter o teor aí de atentado. Não se sabe até hoje, tem-se a suspeita de atentado, mas não tem nada comprovado. Juscelino Kubitschek, o homem de Brasília, da construção de Brasília, JK. Professor Zé da Costa. Próximo vídeo a gente se encontra. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer dando um simples like, fazendo um comentário e colocando o vídeo aí para frente, compartilhando. Um abraço e até o próximo vídeo.